da Lei de Pesquisa Clínica, a nova Lei de Pesquisa Clínica, a 14.874, essa consulta pública, né, que ouvia profissionais de pesquisa clínica no, para a elaboração do plano é fundamental, né? É importante dizer que a nova diretora do DECIT, a Neyruzi, ela é egressa da Anvisa, entende muito de pesquisa clínica, e aí a gente vê o DECIT exercendo sua atividade, né, que é uma atividade muito próxima da Fiocruz, que é a atividade de fomento ao desenvolvimento tecnológico nacional, para ampliar acesso a novos medicamentos, tratamentos, diagnósticos, vacinas, dispositivos médicos, para a população brasileira atendida pelo SUS, né? Então, a pesquisa clínica é essa última etapa, né, do desenvolvimento tecnológico, muito relevante, que inclui muitos atores, né? Então, são desde os profissionais que estão trabalhando nos centros, e aí a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica tem esse intuito de unir os profissionais de pesquisa clínica, né? Desde aqueles que atuam no centro, da farmácia, o atendimento do paciente, como também a parte de operação de pesquisa clínica, que é a gerência de dados, farmacovigilância, monitoria, todo o planejamento do estudo. Então, ampliar a capacidade nacional, não só na condução de estudos de fase 3, mas também na elaboração de questões que sejam de relevância para a saúde pública brasileira. Então, eu vejo esse fórum como uma oportunidade muito boa para a gente se encontrar, se conhecer e ver pontos comuns que a gente pode melhorar, né? A gente está vivendo uma revolução tecnológica com a entrada da inteligência artificial, que vai impactar seguramente na pesquisa clínica, né? Então, acho que esse plano vem em bom momento, no sentido da gente poder pensar essas alternativas de futuro, e como é que a gente fortalece os centros e os demais atores, valorizando os profissionais da pesquisa clínica e também os participantes de pesquisa. Na realidade, são o objeto maior do nosso interesse, né? Então, com isso, eu passo a palavra para o Giovanni, que aparece agora aqui na tela. Giovanni é um dos... a Marcelo, imagino que vai apresentar ele melhor do que eu, mas é um grande parceiro, é uma dessas pessoas muito comprometidas com a pesquisa clínica do país. Seguramente vai ajudar muita gente e todo mundo a fazer esse movimento crescer. Marcela, te devolvo a palavra para você apresentar o Giovanni. Obrigada, André, pela abertura. Bom, está subindo aqui, desculpa o meu compartilhamento, mas eu vou aproveitar aqui e já agradecer a sua presença, Giovanni. Giovanni, que possui graduação em nutrição pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? Mestre e doutor em epidemiologia pelo programa de pós-graduação em epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas. E desde 2015 atua como tecnologista pleno da Secretaria de Vigilância de Saúde, no Ministério da Saúde, e atualmente ocupa o cargo de assessor técnico especializado e como coordenador geral substituto de ações estratégicas em pesquisa clínica, do DECIT, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, do Ministério da Saúde. Muitíssimo obrigado pela sua presença, tá? Eu passo a sua palavra, pode assumir a sua... Para mim não está aparecendo, mas pode assumir o controle, por favor. Bom dia, Marcela. Bom Bom dia a dia. todos e todas. Vocês veem a minha apresentação, Marcela? Eu não estou vendo. Deixa eu só ver Também aqui. não. Não, ainda não, Giovanni. Ainda não, Giovanni.
Vocês estão me ouvindo? Marcela, agora eu tô. Eu pensei que tinha travado tudo. Eu acho que... Eu acho que ele que travou. Giovanni travou? Não estamos ouvindo. Eu acho que ele travou, só um instantinho. Vamos aguardar só um momentinho, que ele deve ter caído, né? Só um instante. Bom, pessoal, enquanto o Dr. Giovanni está tentando conectar novamente, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de informar vocês, né, para quem ainda não sabe, nós estamos com um grupo de trabalho da Fiocruz, com os profissionais da Fiocruz, referente a essa consulta pública que está em aberto no Ministério da Saúde. E assim que a gente finalizar aqui as falas, a sessão de pergunta e resposta, inclusive durante a fala do Dr. Giovanni, se vocês quiserem, na parte de cima tem PIR, vocês podem fazer perguntas, aproveitar, que após a fala dele, iremos abrir esse momento para a gente poder responder e falar um pouco mais, não só sobre o plano, mas também sobre a consulta pública. E referente a esse grupo de trabalho que está em aberto, nós tivemos uma primeira reunião e vamos ter a nossa segunda, que vai ser a plenária. O nosso intuito não é unificar as respostas, é de fato a gente ter um momento de troca, né? E que a gente consiga se conhecer e falar sobre a pesquisa clínica na visão da Fiocruz, né? De todos os seus setores, que a gente consiga representar todas essas áreas. Então, nós tivemos a nossa primeira reunião, que foi no dia 14, na quinta-feira, apresentando um pouco sobre a dinâmica do grupo de trabalho, e teremos dia 4 e dia 11, né, que será esse momento de plenária. Quem tiver interesse, vocês podem se inscrever, quem for profissional da Fiocruz e conhecer alguém que tem interesse, pode se inscrever para participar ainda, tá? Que a gente teremos esse momento para poder discutir e falar sobre pesquisa clínica. Vou convidar mais para frente, vou compartilhar com vocês aqui, tá? O link de inscrição também, para vocês ficarem à vontade para participar. Só vou chamar aqui ele de novo, só um momentinho. Olá, bom dia novamente, vocês me ouvem? Agora sim, Giovanni. Perfeito, me Tá desculpem, eu ótimo. tive que reiniciar o meu computador aqui, mas acho que agora a gente tenta compartilhar de novo. Uhum. Pelo menos, aparentemente, está tudo certinho. Tá certo, estamos vendo. Maravilha. Deixa eu ver se eu coloco em modo apresentação. Perfeito. Certinho? Certinho. Maravilha. Bom dia novamente, né, a todos e todas. Peço desculpas
pelos problemas tecnológicos, às vezes está tudo certinho para começar e de repente né, trava tudo e a gente tem que começar de novo. São coisas da tecnologia. Quero começar agradecendo imensamente, né, Marcela e toda a equipe da Fiocruz, né, da rede, em especial o André, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco sobre o plano de ação de pesquisa clínica no Brasil e também muito do meu intuito hoje aqui é motivá-los a participarem da consulta pública que nós lançamos, né, nesse movimento de atualização do plano de ação. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele tem todo um histórico, né, e foi criado com toda uma expectativa de fato, fortalecer o ecossistema da pesquisa clínica no país, e agora nós estamos no momento de balanço desse período, de identificar quais são os principais avanços, aquilo que nós né, já conseguimos estabelecer, o que ainda falta, né, e que nós precisamos ainda atuar fortemente e também identificar os novos desafios, esse novo cenário. O André falou um pouco sobre a Revolução 4.0, né, e nós temos no país hoje todo um movimento relacionado ao complexo industrial da saúde e econômico industrial da saúde, e com isso a nossa proposta é que o plano de ação, numa versão 4.0, ele traga respostas, né, para essas necessidades, e que não seja só um plano de ação ou mais um plano de ação, mas que a gente tenha, de fato, o que a gente vem chamando de programa de pesquisa clínica 4.0, que é algo maior e que abarca, né, uma série de iniciativas que a gente vem desenvolvendo no âmbito do Ministério da Saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do plano de ação, o contexto atual e os principais desafios, sobre o Fórum Internacional de Pesquisa Clínica, que eu já quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para a segunda edição que vai acontecer esse ano, e terminar falando um pouquinho sobre a consulta pública, mas no intuito de facilitar um pouco para que todos saibam como entrar na página, como acessar a consulta pública, para que de fato vocês consigam inserir lá as colaborações de vocês e que sejam válidas, né, e que a gente receba aqui no Ministério. Como eu disse, né, o plano de ação de pesquisa clínica ele iniciou a sua gestação no Fórum de Pesquisa Clínica, que foi realizado lá em 2016, que tinha esse objetivo de já trazer para a discussão o cenário internacional, o papel do Brasil em termos de competitividade, os principais desafios para tornar o Brasil, de fato, uma referência, né, em pesquisa clínica. Ainda em 2016 começou um movimento com uma série de reuniões com diversos atores do ambiente da pesquisa clínica e se iniciou essa elaboração do plano de ação, ou do que viria a ser o plano de ação de pesquisa clínica no Brasil. O plano ele foi instituído em 2018, 2 anos depois, e só em 2020 nós tivemos a publicação na BVS, na versão em português, e depois, no ano seguinte, a versão em inglês do plano. O plano, né, nós temos essa diferença aí entre a publicação da portaria e, de fato, o lançamento do plano. Nós consideramos, né, que desde 2018 a gente já tem ações relacionadas ao plano, mas, de fato, né, a publicação que definiu os eixos, as ações estratégicas, elas foram publicadas apenas em 2020 em português e 21 em inglês. Em 2023, né, depois da pandemia, a publicação ela aconteceu logo, né, já num cenário pandêmico em 2020, e ao longo desse período uma série de ações foram realizadas. E em 2023 nós tivemos a oportunidade de realizar o primeiro Fórum Internacional
de pesquisa clínica, que nós chamamos carinhosamente de FIPCLIN, e foi um momento bastante interessante também para reunir as pessoas, né, os principais atores relacionados ou que tinham, né, influência nesse ambiente da pesquisa clínica para, de fato, trazer discussões importantes né, discutir não só os avanços, mas também os desafios que permaneciam. Foi um fórum internacional, então tivemos a presença de uma série de colaboradores de outros países, né, trazendo outras visões, e em 2023 nós começamos a gestar também essa oportunidade de rever o plano, né, e de fato fazer um movimento para que a gente pudesse levantar os principais aspectos e trazer esses atores de novo para uma discussão né, do que de fato foi implementado e, nesse novo cenário, quais são as novas necessidades do setor. O plano de ação, que foi lançado lá em 2020, ele contava com 6 eixos, né, direcionado para a regulação ética, regulação sanitária, fomento à pesquisa clínica, formação e capacitação, a governança da Rede Nacional de Pesquisa Clínica, que foi lançada né, inicialmente no âmbito de hospitais de ensino e que depois foi crescendo e se tornou o embrião do que a gente chama hoje de Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, todo o processo de gestão do conhecimento, já com foco em tradução, em disseminação do conhecimento. Vocês podem encontrar a versão em português e em inglês do plano nesse QR Code, né? Eu vou deixar depois a apresentação disponível para que vocês possam acessar e também acho que é importante, né, nesse movimento de construção do plano 4.0 que a gente reveja também toda essa documentação, aquilo que foi proposto, dando um spoiler rápido, né? Nós estamos no momento agora de construção de um balanço desse plano, então a gente espera que ainda, né, antes da realização do segundo fórum, a gente disponibilize esse balanço com as principais ações realizadas, já com uma avaliação desses primeiros 7 anos, né, a gente considera 7 por 2008, né, 2018, quando foi publicada a portaria, mas a ideia é que a gente possa trazer né, já uma visão de todas as ações que foram realizadas e das principais lacunas. Então, né, convido vocês a conhecerem o plano, aqueles que ainda não conhecem. Como eu disse para vocês, a gente tem um cenário hoje que é muito pautado pela iniciativa da Nova Indústria Brasil, com um plano de ação para a neoindustrialização que cobre inicialmente esse período, né, de 24 a 26, e a saúde, especialmente o complexo econômico industrial da saúde, ele tem uma importância grande, né, nesse contexto da Nova Indústria Brasil, especialmente na missão 2, que é, de fato, tornar esse complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Nós temos ali como meta inspiracional dessa missão 2 ampliar a participação da produção do país de 42% para 70% das necessidades nacionais de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos. E aqui a gente vê claramente, né, a importância da pesquisa clínica nesse cenário, né, não se produz medicamento, vacinas, dispositivos médicos sem estudos clínicos, né, prévios e aqui né, reforça também o foco, né, do Ministério da Saúde em fortalecer esse ecossistema. Temos uma série de desafios, né? Eu acho que
boa parte deles voltados para uma questão de soberania nacional, de aumentar a capacidade produtiva do país para atender as necessidades, né? E entre eles aqui a redução da dependência externa de insumos farmacêuticos ativos de saúde, que à época estava em 90%, o maior alinhamento entre as políticas industrial e de comércio exterior, a redução do custo de crédito, especialmente para equipamentos e insumos, ampliação da produção nacional de equipamentos e quem acompanha, né, essa trajetória vê que a gente, na última chamada que realizamos, a chamada 32 de 2024, nós tivemos um foco importante ali também em dispositivos médicos, né, e nesse cenário da pesquisa clínica. Então, em geral, né, todas as ações elas foram direcionadas a partir de 2023 para que a gente colaborasse para o alcance dessa missão 2 e, obviamente, de todos esses desafios. E as áreas prioritárias, né, tem tudo a ver com o que a gente faz em termos de pesquisa clínica. E, para nossa surpresa e também né, e que fortalece, nos ajuda nessa argumentação, foi incluído um objetivo específico que é direcionado para a capacidade nacional em pesquisa clínica e pré-clínica em tecnologias críticas à prevenção e ao tratamento de doenças e agravos com maior impacto para a sustentabilidade do SUS. Então, claramente, né, a gente vê aqui o foco no aumento da capacidade nacional em pesquisa clínica e pesquisa pré-clínica, né? Nós ainda, né, temos muito a crescer em termos da participação do Brasil na produção de ensaios clínicos, mas também, né, tudo o que antecede a realização da pesquisa clínica em si também é um foco importante, né? O André falou um pouquinho sobre a nossa diretora, né, a Meiruzi. Ela é servidora de carreira da Anvisa e tem trazido bastante esse foco, né, também na inovação radical e nessa fase, né, pré-clínica, para que a gente possa, de fato, tornar o Brasil um grande fazedor de fase 1, né, e que a gente possa, de fato, né, trazer novos fármacos, novos potenciais medicamentos, né, e dispositivos que de fato possam vencer ali o vale da morte das pesquisas e de fato chegar, né, nas fases clínicas e que isso possa eventualmente ser incorporado ao SUS e ser utilizado pela população. Acho que esse é o grande foco. Na CGP Clean, a gente tem, resumindo, né, 5 grandes focos de atuação. Então, formular estratégias, promover ações e articulação intersetorial. Como eu já disse, né, a gente tinha lá no plano inicial a RNPC, a Rede Nacional de Pesquisa Clínica, e a gente vem trabalhando para retomar essa rede agora no novo formato, que é a Rede Brasileira de Pesquisa Clínica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em saúde. Então, o DECIT, né, o Departamento de Ciência e Tecnologia, hoje, no âmbito do governo federal, é o principal agente fomentador de pesquisas voltadas para a saúde, né? A gente realiza esse fomento tanto via contratações diretas, né, por TEDs, por convênios com instituições, mas também, e que vem ganhando um foco importante ao longo dos últimos anos, através das chamadas públicas, né, que são realizadas com parceiros, e que tem a grande vantagem, né, da gente, de fato, conseguir ter alguma isonomia, né, no processo e garantir que todos os projetos eles possam competir em ampla
concorrência pela seleção. E com isso a gente vem conseguindo também ampliar a diversidade de instituições e incluir outras regiões do país, né, especialmente Norte e Nordeste, fomentar estudos fora, né, do eixo Sul-Sudeste, para que a gente, de fato, consiga expandir a nossa capacidade, né, e não só, né, pensando, né, nessa zona mais central, mas também privilegiando, né, e trazendo essa diversidade maior para outras regiões do país. Como eu disse, né, a gente vem no âmbito da pesquisa clínica, ciclicamente a gente tem fomento à pesquisa por meio de editais, né, o último que nós lançamos foi no ano passado, foi a chamada número 32, com CNPq, mas né, a gente tem outras iniciativas também que talvez não recebam diretamente o nome de pesquisa clínica, mas em que a pesquisa clínica está ali incluída e contemplada, né? Então a gente sempre aporta recursos para essas necessidades. E também né, contrata projetos específicos que são de interesse do próprio Ministério, né, e relevantes para o SUS, que possam trazer respostas, né, que são necessárias para o próprio sistema de saúde e para a tomada de decisão. Também, né, ali no ponto 3, fortalecer a capacidade científica e tecnológica nacional em pesquisas clínicas e pré-clínicas. Eu vou falar um pouco sobre as iniciativas de capacitação, de treinamento, né, então a gente também investe, né, bastante na capacitação, em promover, ofertar cursos em diferentes níveis, né, seja um curso rápido de atualização ou um curso EAD, mas também cursos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Então tem uma variedade grande de cursos e de oportunidades, né, de formação nessa área de pesquisa clínica. Também implementar as ações do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, que é o Genomas Brasil. Então, hoje, né, a governança do programa, e a coordenação do programa em si, ela é executada diretamente pelo DECIT. Aqui na CGP Clean nós temos um núcleo específico, né, que cuida e das ações relacionadas ao Genomas Brasil, e nós também temos muitas pesquisas clínicas relacionadas ao programa, pensando, né, que ele não trata só da genômica em si, do sequenciamento, mas também da saúde de precisão como um todo, né, incluindo as terapias avançadas, os dispositivos. Então, a gente também fomenta muita pesquisa no âmbito do Genomas Brasil. Como quinto item ali, a implementação das ações da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica, que hoje abarca, né, uma série de ações, não só da rede, da estruturação e do fortalecimento, né, da rede em si, mas também de ações relacionadas à pesquisa clínica. A rede ela foi instituída por decreto em 2022, oficialmente, né? A gente teve um processo bastante longo de idealização dessa rede, de articulação com os diferentes atores, e também né, revendo o processo de construção, de estabelecimento e da governança da Rede Nacional de Pesquisa, para que, de fato, a gente tivesse um modelo que fosse mais sustentável e que fosse factível também, né, no âmbito do governo federal, e trazendo os diferentes atores envolvidos nesse processo. Ela é uma instância de articulação e de consultoria, né, para fornecer ou para fortalecer o ecossistema da pesquisa clínica no país. Hoje a gente tem, né, várias redes, vocês devem conhecer, né, inclusive a rede de pesquisa clínica da Fiocruz, mas também outras redes relacionadas aos genomas, e a ideia é que a gente possa, de fato,
agregar esses diferentes atores em uma única rede, né, que trate da pesquisa clínica em si, e que a gente possa, com isso, fomentar cada vez mais a integração entre diferentes centros de pesquisa no país. Hoje nós temos um projeto em andamento para mapeamento desses centros, né, que está sendo coordenado pelo professor Caramori, lá da Unesp, e a ideia é que a gente, de fato, tenha num cenário próximo, né, ou num tempo relativamente curto, o cenário da pesquisa clínica e dos principais centros de pesquisas do país, para que a gente também possa ter um diagnóstico, né, desses centros, entender quais são as principais necessidades e, a partir disso, também direcionar ações específicas, fomento, né, recursos para que a gente possa fortalecer cada vez mais esses centros e aumentar a nossa capacidade, né, de produção de pesquisa, mas que passa também, né, obviamente, pela infraestrutura e pela capacidade a técnica, né, desses centros, número de profissionais, formação, então tudo está relacionado, né? Hoje, a governança da rede brasileira de pesquisa clínica pelo decreto é dividida, né, entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Então temos uma parceria aí entre esses diferentes atores para coordenação da rede. Os principais diferenciais, né? Eu acho que a ideia é que a rede seja inclusiva, que a gente permita a participação de diferentes atores, não só, né, do setor público, mas também do setor privado, que as indústrias farmacêuticas, as associações de pacientes e associações de profissionais, né, todas estejam incluídas e façam parte dessa rede, para que a gente tenha, de fato, né, diferentes olhares, diferentes percepções e que a gente possa atuar mais intensamente na melhoria, né, das condições para todos os setores. Ter benefícios mútuos, né? A ideia é que integrando a gente consiga otimizar os recursos disponíveis, né? E potencializar as nossas capacidades internas, a deliberação conjunta, né? Considerando que o Conselho Deliberativo da rede ele é composto por diferentes representantes de instituições, de associações, não só, né, do governo em si, mas também desses outros atores, poder compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que não só a produção dos estudos, mas também que o conhecimento flua de uma forma mais intensa e mais produtiva entre os diferentes atores, e também uma operação enxuta, né, no sentido de que o Ministério ele funciona muito mais como uma secretaria executiva, mas né, as ações elas vão sendo fomentadas em diferentes centros, em diferentes instituições, para que a gente tenha, né, uma ação mais descentralizada também. Alguns marcos, né, dessas ações relacionadas à RBP Clean, né, ou ao ecossistema da pesquisa de um modo geral. A gente vem investindo na expansão e na modernização do REBEC, né? Eu não sei se todos conhecem, mas convido a acessarem o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Ele foi criado, inspirado em referências internacionais, e hoje é o registro, né, brasileiro de ensaios clínicos. Ele é coordenado pela equipe da Fiocruz, né, na presidência, na vice-presidência da Fiocruz, e conta com esse apoio do Ministério da Saúde e vem produzindo avanços importantes também para facilitar o registro e para melhorar também a qualidade da informação, né, e que a gente possa, de fato, utilizá-lo também para conhecer o cenário
dos ensaios clínicos no país. Como eu disse para vocês, nós tivemos no ano passado 2 chamadas, né, a chamada 32 e a 33. A 32 era específica para pesquisas pré-clínicas e clínicas, e a chamada 33 para genômica e saúde pública de precisão. Lembrando, né, que saúde pública de precisão abarca também os ensaios clínicos e as pesquisas pré-clínicas voltadas para essa área, né, de saúde de precisão. Como eu disse para vocês, a gente tem esse mapeamento hoje em andamento, está sendo realizado pela Unesp, mas que conta com a participação também de diversos centros, e a ideia é que a gente possa coordenar também, né, esses esforços para que eles possam refletir também na nova estrutura do REBEC, em novos módulos, né, que possam ser construídos para que a gente tenha esse registro dos centros. E o apoio à modernização da plataforma Brasil, esse foi um ponto de atenção, né, que foi bastante colocado na primeira edição do Plano de Ação de Pesquisa Clínica. Infelizmente, já adianto para vocês que a gente ainda continua, né, com muitos dos problemas que foram apontados, alguns foram resolvidos e tiveram avanços, mas a gente ainda não tem, né, uma nova versão da plataforma Brasil, e a gente entende, né, no Ministério as dificuldades, os relatos, né, de problemas. A gente vem tentando atuar em relação a isso junto à Secretaria Executiva da CONEP, mas temos algumas limitações e, infelizmente, ainda não conseguimos avançar muito, né? A gente precisa ainda, de fato, ter um bom sistema para o registro e tramitação ética, e que, idealmente, possa, né, também já fazer essa interface com o sistema regulatório, com a Anvisa, né, e que esse seja um processo mais fluido no país para a execução dessas pesquisas. Nós temos articulado, né, com a Anvisa um acordo de cooperação técnica mais direcionada para as boas práticas clínicas. A ideia é que a gente possa atuar mais de perto, né? Não só a Anvisa e CONEP, mas também o próprio Ministério, né? A própria CGP Clínica, que a gente possa atuar mais de perto e fazer as visitas técnicas, entender como funciona, né? Esse processo de verificação, de inspeção, e que a gente possa também trabalhar em iniciativas que favoreçam, né, os centros de pesquisa clínica mais bem estruturados, e que também possa auxiliar aqueles centros que precisam de apoio, né? Nós também atuamos no aprimoramento do projeto de lei que resultou na Lei 14.874, de 2024. A gente costuma sempre lembrar, né, que a lei ela não é a lei da pesquisa clínica, né, é uma lei muito mais ampla que modifica o sistema de regulação ética das pesquisas envolvendo seres humanos. Então, né, a gente não pode reduzir a lei ao contexto da pesquisa clínica, mas, de fato, ela traz uma série de questões, né, que são importantes para a regulação da pesquisa clínica no país, e a gente espera que, a partir da publicação do decreto que vai regulamentar a lei e de outras normativas, né, que a gente tenha um arcabouço aí de normativas legais, infralegais, para dar esse suporte à realização da pesquisa clínica no país. A gente também tem investido em uma articulação entre o Ministério da Saúde, a EBSER e a CAPES, para estabelecer um acordo de cooperação técnica voltado para a gestão no âmbito da EBSER, e fortalecimento também da pesquisa clínica, né, dos centros de pesquisa clínica no âmbito dos hospitais universitários. Tem esse acordo, ele já foi assinado. A gente está no momento agora de preparação de um grande edital junto à CAPES e à EBSER,
e a gente espera que ele seja lançado brevemente, né, também, e né, se tiverem aqui atores que trabalham diretamente, né, seja em hospitais universitários ou centros relacionados à EBSER, acho que vai ser uma oportunidade interessante também de fortalecer a pesquisa clínica nesse ambiente. E a articulação também entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e o setor regulado para essa regulamentação, né, da lei. A gente foi bastante atuante no início, agora a CGP Clean está né, um pouco mais afastada desse processo, mas a gente atuou bastante, né, ao longo desse processo e produzindo notas técnicas, refletindo sobre o conteúdo da lei, sobre o impacto da lei. Obviamente, né, esse é um processo democrático, então nem tudo que a gente argumenta de fato é acatado, né? Mas né, nós trabalhamos intensamente para que a gente pudesse resguardar, né, os interesses públicos e dos participantes de pesquisa, né, de um modo geral. Em relação às ações de capacitação, a gente trouxe aqui algumas iniciativas que estão disponíveis, que vocês podem consultar e tentar acessar, né? Os cursos, eles têm momentos próprios, né, de inscrições, então cabe também ficar atento, né, para acompanhar esse processo e poder se inscrever para participar. A gente tem cursos no âmbito do PROAD, né, que é o programa envolvendo os hospitais de excelência e que tem nos auxiliado bastante, né, nesse arcabouço aí de cursos voltados para pesquisa clínica, nós tivemos uma primeira rodada, né, de projetos com o Hospital Moinhos de Vento, e isso gerou 14 cursos que foram depois transpostos e disponibilizados na UnaSUS. Então, hoje nós temos ali 14 cursos gratuitos de curta duração, de ensino à distância, voltados para temas de pesquisa clínica. Convido vocês a conhecerem, né, a entrarem lá no UnaSUS. O acesso é gratuito e é um curso EAD, então, né, tem as suas facilidades ali para execução. Nós temos cursos também que são ofertados hoje em parceria com a OC, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também no âmbito do PROAD, e aí tem cursos de diferentes níveis, né? Então tem desde do curso introdutório, que é EAD, até um curso de especialização, que tem momentos síncronos e né, visitas técnicas, e também um processo de mentoria de centros de pesquisa, que é bem interessante, né, o modelo, porque disponibiliza de fato, né, um colaborador, um especialista para atuar junto ao centro de pesquisa, identificar as principais dificuldades, as principais limitações e contribuir também, né, para que essas limitações elas sejam superadas. E também um projeto de pesquisa clínica que foi realizado com o HMV também, de qualificação dos comitês de ética em pesquisa, né, mais direcionado ali para esse ECONEP, mas que também fazem parte aí das ações relacionadas ao plano de pesquisa clínica. Aqui uma ideia para vocês, né, dos cursos que estão disponíveis lá no UnaSUS, são cursos abertos, gratuitos, então vão desde os aspectos operacionais para a organização de documentos, estruturação de equipe, implementação e acompanhamento do estudo, gerenciamento e conclusão, até a elaboração de um ensaio, de um protocolo de ensaio clínico randomizado, elaboração, né, considerações estatísticas, operacionais e também uma introdução à epidemiologia clínica. São 14 cursos ao todo, hoje nós temos 8 cursos disponíveis, a gente está trabalhando agora para disponibilizar o restante, né, desses cursos. A ideia é que todos eles estejam disponíveis na plataforma para acesso.
Também, né, no âmbito da gestão do conhecimento, a gente realizou a primeira edição do Fórum Internacional de Pesquisa Clínica. Nós gravamos, né, todas as palestras, então esse material ele está disponível para quem quiser acessar. Ele foi feito de modo híbrido, então tinham alguns participantes presencialmente, vocês podem ver a foto, né? E tivemos também uma participação bem grande virtual né, que contribuiu bastante para essa gestão do conhecimento e que a gente, de fato, pudesse ter um momento ali de reunir os atores, né, e discutir tópicos de interesse para a pesquisa clínica. Ele foi realizado lá em 2023, presencialmente aqui no Centro de Eventos e Convenções do Brasil 21. Foram 280 participantes presenciais, e mais de 2.000 participantes online. Como eu disse para vocês, o link está disponível, né? E vocês podem acessar. Foram discutidos vários temas, a gente investe bastante tempo na preparação, né, para o fórum, justamente para que a gente possa trazer temas que sejam relevantes e de interesse para a comunidade da pesquisa clínica. Então, desde novas tecnologias digitais, a importância das redes colaborativas em pesquisa clínica, alavancando estudos de mundo real, que vem crescendo e ganhando importância cada vez mais, né? Vocês viram, acho que essa semana foi publicado um estudo sobre a efetividade da vacina da dengue, acho que no Lancet Infectious Disease, utilizando, né, dados de mundo real. Então, a gente vem observando, né, cada vez mais o uso crescente, né, desses novos meios, né, de executar pesquisa clínica também, estudos adaptativos, impactos e benefícios dos estudos clínicos descentralizados, né, que foram muito discutidos ao longo da pandemia, a questão da ciência aberta e o compartilhamento de dados em pesquisa clínica e saúde de precisão. A gente vem discutindo bastante a questão, né, do compartilhamento de dados, especialmente no âmbito do Genomas Brasil. A gente tem no âmbito do programa, né, o objetivo de atingir a meta de 100 mil genomas sequenciados. Isso produz dados, né, um volume muito grande de dados, e a ideia é que esses dados estejam disponíveis para reuso, né, e para utilização em pesquisas. Então, a gente vem discutindo bastante como disponibilizar esses dados, né, obviamente resguardando a segurança e tudo aquilo que exige a LGPD, mas também, né, que eles sejam de fato disponibilizados para a utilização e para a produção de novos estudos. E também a utilização de metodologias ágeis no gerenciamento dos estudos clínicos. Então, vejam que desde tecnologias de um modo geral até métodos, estratégias, né, que podem ser utilizadas no âmbito dos centros de pesquisa clínica. Para o segundo FIPCLIN, nós iniciamos a preparação a partir de um levantamento, de um diagnóstico que nós fizemos com alguns atores chaves. Foi um levantamento relativamente curto, mais enxuto, mas que tinha esse propósito de trazer sugestões para a elaboração da programação para o segundo FIPCLIN. Então, nós disparamos ali um formulário, né, para alguns respondentes, nesse prazo ali de 23 de maio a 6 de junho, eram 19 questões, o formulário foi enviado para 70 profissionais de instituições estratégicas, nós tivemos 38 respondentes, que é um número razoável, né, também levando em consideração o tempo, e a partir daí nós
analisamos todos esses dados e sugestões que foram colocadas também para a construção da programação do segundo FIPICLIN. E foi um primeiro ensaio também para a consulta pública que nós lançamos logo em seguida, né? Nós tivemos uma participação ali majoritariamente de instituições ou organizações públicas, né, privadas, públicas ou privadas, mas também uma participação importante ali de coordenadores de centro de pesquisas, pesquisadores, associações, né, e trouxe ali um cenário diverso também para a pesquisa clínica, né, de um modo geral. Como principais obstáculos que foram levantados, né, majoritariamente ali a dificuldade de financiamento governamental e não governamental, o fluxo regulatório ético, né? A gente falou um pouquinho sobre a Plataforma Brasil, que acaba sendo um gargalo, né, importante nessa questão, a baixa articulação entre os atores envolvidos, a disparidade na infraestrutura e capacidade técnica entre centros de pesquisa, e aqui a questão regional foi bastante importante, né, dessa concentração não só de centros, mas também de infraestrutura, de capacidade técnica, e a capacitação técnica insuficiente, que foi colocada, né, também como necessidade, e que, né, obviamente, ainda que com todos esses cursos, a gente sempre tem né, a possibilidade de ampliação de oferta e de garantir que, de fato, né, a gente tenha uma equidade na distribuição dessas vagas e dessas oportunidades. Tivemos uma participação baixa de atores do Centro-Oeste e do Sul, então, né, não dá para ali ter uma perspectiva, né, muito ampliada, mas olhando ali, né, para o Nordeste, para o Norte, para o Sudeste, a gente tem diferentes perfis ali, né, de necessidades. Para o Sudeste fica mais clara ali a questão do fluxo regulatório, e para o Norte e Nordeste, muito mais a dificuldade de financiamento, e também a questão da capacitação técnica insuficiente. Isso chamou bastante a nossa atenção e trouxe, né, esse ímpeto de realizar uma consulta pública ampliada e que a gente conseguisse, de fato, trazer, né, diferentes atores, especialmente aqueles que, né, não foram contemplados inicialmente primeiro inquérito, e que a gente pudesse, de fato, conhecer o cenário da pesquisa clínica a partir, né, de quem está, de fato, vivenciando isso na prática, sejam pesquisadores, representantes de instituições, mas também a sociedade em geral, né, os participantes de pesquisa, associações de participantes, associações que representam os profissionais que atuam na pesquisa clínica. Então, a ideia é que a gente pudesse, de fato, ouvir a sociedade por meio de uma consulta pública. Só para finalizar aqui em relação ao segundo fórum, ele já tem data para acontecer, vai ser nos dias 11 e 12 de novembro de 2025. Coloquem na agenda de vocês, a gente tem mandado o Save the Date, né, para os nossos mailings, mas fiquem, né, todos convidados aí a participar. Esse ano a gente também vai fazer o formato híbrido, então serão 200 pessoas presencialmente aqui em Brasília, e né, a expectativa é que a gente supere os 2.000 participantes online que nós tivemos na última edição. Ele vai acontecer lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil, o CICB. Para quem, né, já veio em Brasília e já participou de eventos, é um local bem bacana, né, e grande, com uma infraestrutura ideal para esses eventos. E o grande objetivo do segundo fórum é que a gente possa construir em conjunto, né, esse plano de ação de pesquisa clínica
no Brasil, versão 4.0, em analogia, né, à indústria 4.0, e também que isso possa subsidiar não só um plano de ação, mas um programa de pesquisa clínica, né, que é algo maior e que a gente espera que seja de fato uma iniciativa de Estado, né, e não de governo, e que a gente possa de fato estabelecer metas para a pesquisa clínica, não só, né, na vigência dessa gestão, mas também né, para os próximos anos, assim como foi feito para a Nova Indústria Brasil. E chegando, né, na consulta pública, o nosso grande objetivo aqui é ampliar essa discussão, né, focada nas principais dificuldades e desafios que são enfrentados para o fortalecimento desse ambiente da pesquisa clínica. A ideia aqui é que a gente possa promover uma ampla participação social na atualização desse plano, né? Nós não temos uma versão escrita, né, ainda desse plano, então a ideia é que a gente possa, de fato, pensar fora da caixa, trazer né, outros olhares, outras perspectivas, para que, a partir tanto dessa consulta pública e do nosso balanço de ações realizadas ao longo desses anos, que a gente possa construir essa minuta do Plano de Ação 4.0 e que vai também ser submetido à consulta pública, a gente espera que já no início do próximo ano. Os principais atores envolvidos, né, no desenvolvimento da pesquisa clínica em geral estão convidados, né, assim como a sociedade de um modo geral. Então, a ideia é que todos possam contribuir e trazer as suas perspectivas. E o que a gente espera com essa consulta é, de fato, identificar o cenário atual e os principais desafios na condução de pesquisas clínicas no Brasil, e aí levando em consideração a nossa capacidade instalada, seja de infraestrutura, seja de profissionais habilitados, né, e as necessidades que tudo isso envolve, e também outras informações relevantes, né, especialmente financiamento, né, o fomento à pesquisa e também a disseminação do conhecimento, como é que a gente traz a sociedade mais para perto desse ambiente da pesquisa clínica. E eu acho que o nosso grande desafio é que essas pesquisas clínicas, de fato, elas se revertam, né, em melhorias para o sistema de saúde e cheguem até o usuário, cheguem até o paciente. Também, né, queremos estruturar essa proposta a partir desse levantamento, como eu disse, e que a gente espera fazer uma discussão ampliada no segundo fórum. Então, a gente vai ter ali não só momentos de palestras, de discussões, de mesas redondas sobre tópicos relevantes, mas também a gente vai ter momentos específicos ali para discutir sobre o plano de ação, as principais ações, né, o que a gente pode, como a gente pode estruturar esse plano na perspectiva desses diferentes atores. E, de um modo geral, contribuir na formulação de políticas públicas que fortaleçam esse ecossistema da pesquisa clínica, que promovam a inovação tecnológica e que ampliem o acesso da população a esses novos tratamentos. A gente vem falando muito de inovação, né? A gente vem trabalhando agora em uma proposta de inovação radical, né? E a ideia é que a gente possa fomentar cada vez mais no país, né, não só essa fase de descoberta, né, e a gente vem acumulando, né, dados que permitem a identificação de novos fármacos, de novos alvos terapêuticos, de novas proteínas, né, com formações ali de proteínas, utilizando inteligência artificial, mas também que a gente possa fomentar projetos que já foram, né, por exemplo, que já foram financiados pelo próprio DECIT, ou pelo governo, ou pela indústria, mas que não tiveram na disponibilidade de continuidade do fomento, né, ou não tiveram recursos para manter a equipe, para continuar o projeto, mas que são
projetos promissores, né? Então, a ideia é que a gente possa também, enquanto Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que a gente possa identificar, ter um portfólio grande de projetos e iniciativas que a gente possa fomentar e que também possa dar visibilidade, né, para que outros potenciais investidores também possam contribuir e alavancar esses estudos. Aqui, né, um pouco já da consulta pública, o QR Code está disponível, também vocês podem acessar pelo site ali o Participa Mais Brasil. A gente lembra sempre, né, que é importante estar logado na plataforma para poder participar, então não adianta localizar direto a consulta e preencher, né? Primeiro, é importante logar na plataforma para depois preencher o formulário. A consulta está disponível desde 4 de agosto e vai até 18 de setembro. Essa para quem não conseguir utilizar o QR Code, a gente pode acessar direto, né? Ou pesquisar no Google, Participa Mais Brasil, ou entrar direto, né? www.gov.br/Participa Mais Brasil, vai abrir essa página aqui que vocês estão vendo, e aí eu sempre peço para clicar ali em cima, né? No cantinho direito da tela, canto superior direito da tela, tem um botãozinho ali de entrar, e que isso aqui garante que você está logado na plataforma, né? Então, vai abrir ali um código, é só copiar esse código que está disponível ali, copiar embaixo, é uma verificação ali, né, de segurança, e depois clicar ali no Entrar com GovBR. E vai abrir aquela página, né? Todos que acessam o GovBR já estão acostumados, ele pede o login e a senha, e a partir daí, estando logado, você pode procurar ali no Opine Aqui, que é essa caixinha ali que está embaixo, né? Não entre em consultas públicas, porque são formatos diferentes, né, de participação, e por isso que nós optamos ali pelo Opine Aqui, e aí vocês vai abrir essa janelinha aqui de consulta, vocês podem colocar Ministério da Saúde e dentro do Ministério tem essas opções ali de áreas, né? Vocês podem clicar diretamente na Coordenação Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica, que já vai aparecer ali embaixo a caixinha com a nossa consulta pública, né? Já com todas as informações, é a consulta 69 de 2025. Tem algumas informações básicas ali, né, quando a gente clica. Lembrando, né, que no dia 18 de setembro a gente finaliza a consulta, então quem puder se antecipar, já né, preencher o formulário, é o ideal. Né, a gente não disponibilizou um formulário à parte, porque o formulário ele é muito tem muitas opções de resposta, né? A maioria são questões fechadas, não são questões abertas, mas sempre tem ali a opção de outros ou de incluir sugestões. Então fiquem à vontade também para não só para marcar, mas para escrever, né? A gente vai ler tudo depois e produzir um relatório a partir dessa consulta. Então aqui só para vocês terem uma ideia, é um formulário. Lembrando que, como a plataforma, né, a gente está pedindo para logar, a resposta ela é identificada, né? A gente pede algumas informações adicionais ali, muito mais para a gente conhecer o perfil dos usuários, né? A ideia aqui é que a gente aceita respostas tanto como pessoa física como pessoa jurídica, né? Então pode ser, a pessoa pode responder individualmente, como ela pode né, representar ali uma instituição, né, ou um centro de pesquisa. Então, é importante identificar isso, né, se é um usuário, porque apesar do login ele ser individual, é importante identificar ali no formulário se você está representando uma instituição, né, ou trazendo uma contribuição que não é individual, mas que é de um coletivo. Tá bem?
O formulário ele é bem autoinstrucional, então não tem né, nenhuma dificuldade no preenchimento ali. A gente identifica quando pode marcar mais de uma opção, então né, fiquem à vontade para fazer esse preenchimento. Também né, a gente sempre pede que vocês nos ajudem a divulgar esse material. A gente pode mandar esse card, né, para que vocês compartilhem na sua rede de contatos, né, e a ideia é que a gente possa alcançar o maior público possível para que a gente tenha opiniões diversas, né, e possa consolidar esse material para produção dessa nova versão do plano de ação e do programa de pesquisa clínica 4.0. Muito obrigado, né, pela escuta, pela disponibilidade de estarem aqui. Agradeço mais uma vez a Marcela, né, pelo convite, ao André e toda a equipe da Fiocruz. E eu espero, né, que vocês possam contribuir, seja individualmente, seja de forma coletiva. O importante é que a gente possa receber todas essas contribuições, né, de vocês para que a gente possa considerá-las na produção desse material. Já de antemão, né, coloco que a gente vai produzir e discutir essa minuta lá no momento do FIPCLIN, mas depois também a gente vai disponibilizar esse material né, já na versão final, né, entre aspas, para a consulta pública, e ainda vai ter um espaço ali para contribuições já no material fechado, né? A ideia é que a gente possa fazer esse processo do modo mais participativo possível, né? Ouvindo diferentes atores, não só né, aqueles que já colaboram diretamente com o Ministério da Saúde, mas todos aqueles envolvidos nesse ecossistema da pesquisa clínica, né, especialmente a sociedade em geral, e que a gente consiga ter um plano robusto, viável, sustentável, né, e que a gente consiga pensar em como tornar de fato né, o Brasil como uma referência na realização de pesquisas clínicas, pré-clínicas também, né, e que a gente possa atender cada vez mais os interesses da nossa população, do nosso sistema único de saúde, baratear as tecnologias, né, para que elas de fato sejam acessíveis e que com isso a gente também garanta a sustentabilidade do SUS, né, levando em consideração que os recursos são finitos e que a gente né, precisa disponibilizar essas tecnologias a um preço acessível, né, e que possa ser incorporado ao sistema de saúde. Muito obrigado, Marcelo. Eu fico à disposição de vocês para dúvidas, para questionamentos. Tem aqui o meu e-mail, tem o e-mail da pesquisa clínica. Acho que eu falei demais, mas fiquem né, à disposição para tirar dúvidas ou se quiserem encaminhar por e-mail, né, ou entrar em contato por telefone, a gente também acolhe. E se tiverem dúvidas no preenchimento do formulário ou se teve algum problema, nos avisem, né, pelo pesquisa clínica @saúde, a gente está sempre atento, nós não temos a governança da plataforma, né, é uma plataforma lá da Presidência da República, mas nós entramos em contato e tentamos resolver os problemas o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado, Marcela, devolvo a palavra para você e fico à disposição aqui para as dúvidas. Nós que agradecemos, Giovanni, super rico, proveitoso, um super prazer em ter você aqui para poder compartilhar com a gente, não só sobre o plano, mas também sobre a consulta pública. De fato, foi muito proveitoso. Eu queria, bom, a gente está avançar aqui um pouquinho, mas eu queria só deixar claro para todo mundo que essa gravação vai ficar disponível né, no YouTube da RFPC. Giovanni vai compartilhar com a gente também o material. Muitas perguntas foram feitas, mas eu gostaria também de enfatizar aqui o nosso foco, que é a consulta pública. Então, a gente vai priorizar aqui, nesse momento, algumas perguntas relacionadas ao plano, né, e à própria consulta, e as demais perguntas nós vamos enviar para o Dr. Giovanni, para que depois ele possa responder e a gente encaminha para quem estiver aqui participando, tá bom? Então, eu vou começar aqui com a da Tatiana Dutra, da Plataforma de Pesquisa Clínica da Fiocruz. Ela pergunta:
Como o Plano de Ação de Pesquisa Clínica 4.0 pretende incorporar tecnologias como inteligência artificial e automação? Ah, como eu disse, né, a gente vem trabalhando ainda na construção do plano, então não tem nada fechado ainda. Ah, mandem as contribuições de vocês, né? Eu acho que a ideia é não esgotar tudo no plano de ação, mas pensar também no programa de um modo geral, né? E aí a gente vem incluindo não só né, ações direcionadas para o plano, mas também projetos específicos voltados para a inovação. Então, como eu disse, né, a gente está pensando agora um programa de inovação radical que incorpore também as novas tecnologias, né, de inteligência artificial, da transformação digital. Então, tudo isso vai ser pensado no âmbito de um programa maior e, obviamente, com ações direcionadas lá no plano de ação. A gente tem ofertas já direcionadas a isso, né? A gente também pode divulgar, né, para vocês e acho que estreitando essa parceria, né, com a rede, a gente pode ir também compartilhando oportunidades de treinamentos, de capacitação. A gente entende, né, que a gente está num cenário em que a gente tem centros que já estão bem avançados na incorporação dessas novas tecnologias, mas a gente ainda tem uma carência grande em termos de formação, de capacitação, né? Então, a ideia é que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa capacidade técnica, né, e dos profissionais que atuam diretamente, para que a gente possa incorporar essas novas tecnologias de fato e de uma forma o mais equitativa possível, né, sem uma grande concentração em determinados centros. Mas, assim, quero deixar claro, né, que o plano ele ainda está em fase de construção, a gente está atualizando esse plano e todas as sugestões são muito bem-vindas, né, para que a gente possa incorporar essas sugestões e ter um conjunto de ações bastante robusto para fortalecer essa capacidade em médio e longo prazo. Certo, muito obrigada. Vamos para a próxima. Thalita Mazotti, plataforma de pesquisa clínica da Fiocruz também, perguntou: gostaria de compreender melhor essa nova meta de fortalecer a capacidade nacional em pesquisa clínica em tecnologias críticas ligadas à prevenção e tratamento de doenças e agravos com maior impacto para a sustentabilidade do SUS. Poderia citar exemplos de quais casos entram nessa categoria? De novo, não temos nada fechado ainda. Fiquem à vontade para trazer as contribuições. A gente tem focado bastante, né, nessa parceria com a Anvisa para que a gente possa dar cada vez mais o apoio aos pesquisadores, aos centros de pesquisa, no aspecto regulatório, né, para que todas as iniciativas elas que sejam fomentadas de alguma forma, elas já nasçam com esse olhar de regulação e que elas sejam, de fato, iniciativas viáveis. A gente tem diferentes exemplos no país, a gente fomenta desde projetos relacionados a dispositivos médicos até projetos com terapias avançadas, com células CAR-T. Então, vocês vão ver uma diversidade grande de novas tecnologias, mas a ideia aqui é que a gente possa não só replicar né, ou realizar ensaios clínicos que são de interesse ou da indústria ou de né, estudos multinacionais, mas que a gente consiga, de fato, fomentar iniciativas brasileiras, ideias, né, novos fármacos, novos dispositivos, e que surjam no país e que possam ser fomentados em médio e longo prazo para incorporação no SUS. Então, quando a gente fala né, de tecnologias avançadas, a gente não limita para nenhum campo específico, né? A gente tem projetos voltados para oncologia, para doenças cardiovasculares, né, para saúde mental. O último edital ele teve uma linha voltada para a saúde mental, pensando em diagnóstico, pensando em novas terapias. Então, assim, a gente foca, obviamente, né, naquilo que é direcionado para as necessidades do SUS, especialmente as doenças negligenciadas,
por exemplo, né, e também doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente também tem esse foco, né, do olhar para oncologia, para um olhar mais específico para doenças raras. Então, né, a gente acaba diversificando bastante os projetos, né, e os diferentes focos, obviamente levando em consideração as necessidades do SUS. Mas não se atenham a isso, assim, eu acho que a ideia é que a gente possa trazer, né, o plano em si, ele não é muito direcionado para ele não foca, por exemplo, na definição de prioridades de pesquisa, né? Isso a gente tem outros instrumentos que dão conta disso. Então, a gente tem a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa, né? A gente tem a Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da Saúde, que é o que pauta o fomento à pesquisa no país, né? E aí lá é que diz, olha, esses são né, as linhas, e aí vai desde doenças infecciosas, saúde da mulher, saúde da criança, né, são linhas mais gerais e daquilo que vai ser fomentado. O plano, ele não define uma agenda de pesquisa, né, mas ele define ações estratégicas direcionadas para o ecossistema da pesquisa clínica. Então, o que a gente faz para fortalecer esse ecossistema? Óbvio, né, difusão de conhecimento é uma forma, então, né, capacitação de profissionais também é um foco. Agora, a gente tenta não direcionar tanto, né, para uma determinada vertente, até porque as necessidades vão mudando ao longo do tempo, né? Então, agora a gente está falando de IA, está falando de novas terapias, né, de terapias avançadas, imunobiológicos, RNA, mas daqui a pouco, né, os objetivos vão mudando e a gente tem que estar atento a essas mudanças e oferecendo aquilo que está, de fato, né, na vanguarda do conhecimento para que a gente possa ter ou gerar uma capacidade nacional para acompanhar todos esses avanços, né? Então, agora a gente já está falando de computação quântica, né? Então, assim, são tópicos que se a gente for pensar hoje, talvez não tenham uma aplicabilidade direta, muito difundida, mas que é, né, uma fronteira ali do conhecimento e que daqui a pouco, se a gente não estiver atento e não fomentar, né, a formação, ter pessoas que de fato entendam, né, dessas questões, a gente acaba ficando para trás, né? Então, acho que o foco do programa e do plano é também olhar para frente e entender quais são as necessidades para que a gente possa construir, né, essa capacidade ao longo do tempo. Perfeito, Giovanni. Vou partir para mais uma, da Jimena Rojas, pesquisadora da Fiocruz, adjunta no Fórum do CEP Fiocruz e Comissão de Integridade em Pesquisa da Fiocruz. Poderia trazer os aprendizados que tiveram a partir da experiência da pandemia em relação a cada um dos eixos do plano? Perfeito. Um spoiler, né? A gente está agora, nesse momento, escrevendo o balanço, né? E compilando todas as ações realizadas ao longo da vigência desse plano. A pandemia certamente foi um marco, né, importante no fomento à pesquisa para o DECIT e também na mobilização dessa rede. Muito disso foi refletido no primeiro fórum, a gente trouxe essa discussão sobre ensaios descentralizados, sobre utilização de dados de mundo real para monitoramento, né, de novas vacinas, a gente aplicou muitas dessas tecnologias, dessas novas técnicas, né, nos estudos que foram fomentados em relação à Covid-19, houve uma mobilização grande do sistema CEP-CONEP para agilizar a aprovação de ensaios, né, e de estudos clínicos de um modo geral relacionados à Covid-19. A Anvisa também se mobilizou na aprovação, né, desses medicamentos, seja, né, de novas drogas ou novas vacinas, né, ou voltadas para testes, para ensaios, mas também, né, já com registro e
agilizando todo esse processo para incorporação no Programa Nacional de Imunização. Então, a gente tem uma série de aprendizados aí relacionados à pandemia, mas eu diria que boa parte delas é estar preparado para o fomento emergencial. Isso é algo que no DECIT nós estamos sempre atentos, né? Então, sempre que surgem novas doenças, a gente já teve essa experiência depois com o Mpox, né, na emergência. Então, sempre que surge uma nova doença, uma necessidade de fomento à pesquisa, a gente tem que estar apto, né, a prover tanto recursos como identificar quais são os centros de pesquisa no país que estão aptos a fazer. Eu acho que a rede da Fiocruz também né, tem essa capacidade, né, de colaborar muito rapidamente com novos estudos, né, de mobilizar grupos de pesquisa, né, no país para atuarem numa emergência, para adaptarem os seus protocolos, para atuarem em uma situação específica. Então, acho que essa capacidade nacional, né, de responder a essas necessidades emergenciais, ela é fundamental, e a gente conta, né, eu acho que a ideia da RBP Clean, da nossa rede brasileira de pesquisa clínica, é que a gente possa cada vez mais ter uma rede integrada para que a gente possa responder a esses desafios, não só, né, do cotidiano, mas também em situações de emergência, como foi a Covid-19. E eu acho que, de alguma forma, esses momentos, eles catalisam também, né, acho que a necessidade gera também um movimento dos diferentes atores envolvidos para colaborarem e para tentarem, cada um no seu eixo de atuação, agilizarem os processos, né, fomentar, investir recursos naquilo que é necessário. Então, acho que fica como um aprendizado, e hoje a gente consegue identificar isso muito mais rapidamente e mobilizar os atores, né, e os investimentos necessários para dar essa resposta o mais rápido possível. Acho que também é muito da cooperação também, né, dos pesquisadores, dos centros de pesquisa, e uma capacidade de adaptação mesmo, né? Às vezes a gente é especialista numa área, mas numa situação de emergência, a gente precisa também se adaptar, né, e utilizar aquilo que a gente tem disponível para pesquisar um novo, ou para mudar o foco, para ter né, uma investigação voltada para uma necessidade, e eu acho que isso mostra muito também da nossa resiliência e de capacidade de adaptação a esses diferentes cenários. E né, a gente tem cada vez mais que estar preparado para isso, né? Eu acho que as emergências, elas podem acontecer a qualquer momento, né? E a gente precisa ter uma rede que dê conta de responder a esses desafios. E aí, espero que trazer mais elementos, né, eixo a eixo, lá no documento de balanço, que eu espero que vocês tenham acesso antes do próximo Fórum de Pesquisa Clínica. Certo. E, inclusive, trazer o gancho, né, que esse webinar é fruto dessa parceria, né, da RPC, com a RBP Clean, né, com vocês. Então, assim, de fato, estamos muito felizes, já estamos conseguindo colocar em prática aqui, que é o nosso objetivo, né, que além do fortalecimento aqui da colaboração da Fiocruz, é o olhar para o SUS, é o olhar em âmbito nacional. Eu vou para a última pergunta, tá? As demais que não forem respondidas, de novo, nós vamos enviar e responderemos a todos, mas só para a gente também não avançar muito aqui da hora e falar um pouquinho também do nosso grupo de trabalho, eu vou finalizar com outra pergunta aqui da Rimena, que é sobre como vocês definiram e selecionaram as instituições estratégicas selecionadas para o mapeamento. Houve convite e participação de CEP? Sim, houve convite. Nós identificamos alguns atores, como eu disse, foram 70 inicialmente, né? Instituições que já colaboravam conosco aqui no Ministério, seja executando pesquisa, seja representantes de instituições, né? Então, a ideia aqui foi, nesse primeiro levantamento, ter atores chaves que pudessem responder isso rapidamente e trazer diferentes perspectivas.
Obviamente, nós não conseguimos ter, né, os 70 respondentes, foi 38 e, inclusive, por isso, né, a ideia de ampliar essa consulta, porque, de fato, esse primeiro momento ele não foi suficiente para trazer todas as informações necessárias, mas acho que foi um ensaio também para a gente pensar o formulário, né, reformular e tentar ampliar isso para um outro público, né, mais diversificado e que de fato refletisse as necessidades. Então, esse primeiro levantamento, esse primeiro inquérito, ele foi mais direcionado para tópicos que a gente poderia abordar no FIPCLIN, né, que seriam tópicos de interesse. A gente normalmente faz isso, no primeiro FIPCLIN nós fizemos também, disparamos um formulário para alguns atores para trazerem tópicos de interesse, né, e aí surgiu o interesse sobre os ensaios descentralizados, estudos de mundo real, novos dispositivos médicos, né, que poderiam ser utilizados na pesquisa clínica. Então, a gente vai tentando ali trazer sempre tópicos que sejam de interesse da comunidade e, né, com os principais expoentes ali de cada área para falar sobre os assuntos. E esse primeiro formulário ele foi muito direcionado para isso, enquanto que a consulta pública ela é muito mais geral e trata do plano nos seus diferentes eixos, né? Lembrando que o plano está em construção, então, quando vocês forem responder, não precisa se ater aos 6 eixos do plano, né? Pode ser que a gente organize isso em outros eixos e inclua, né, uma área mais voltada para inovação, né? Que é algo que vem sendo muito discutido. A própria RBP Clean, a gente já passou o desafio de instituir, então agora quais são as próximas fases, o que pode ser melhorado, né? Então, é identificar as oportunidades mesmo de melhorias, de novas ações, e como o nome já diz, né? Como a gente quer um plano de ação, a ideia é que a gente saiba exatamente quem é responsável por cada uma dessas ações, qual é o prazo, né, que a gente precisa estabelecer para que a gente possa, de fato, monitorar e entender o que está andando, o que não está, quais são os principais entraves, né, para que a gente tenha, de fato, um monitoramento ativo desse processo. Então, podem pensar fora da caixa, reflitam, né, sobre as realidades de vocês, dos centros de pesquisa, das equipes como um todo, né, e o que a gente pode, o que a gente precisa fazer, né, em nível nacional para que a gente possa oferecer, de fato, as condições necessárias para que esse ecossistema, de fato, seja fortalecido e possa se expandir cada vez mais. Já aproveitei para dar o meu recado, Marcelo. Olha, eu vou te pedir 2 minutinhos para você ficar por aqui. Eu até vi aqui que pediram para abrir a câmera, mas realmente, assim, a gente procura durante o webinar, até para poder, né, dar o foco aqui para o assunto. Só um minutinho que eu vou falar aqui do grupo de trabalho, mas Perfeito. a gente abre a câmera de todo mundo para a gente poder tirar uma foto também, registrar esse momento, tá? E vai ser bem rapidinho. Bom, novamente agradecer. Acho que foi super rico, assim, a sua fala, as contribuições, as perguntas também agradeço a todos e deixo aqui meu compromisso de que a gente envie todas as outras que não foram respondidas, tá bom? Muito obrigada, espero que essa seja a primeira de muitas, né, desse momento, e que a gente estreite essa parceria mesmo, né, que seja de fato estratégica, que a gente consiga agir, que a gente consiga juntar as pessoas, as expertises, experiências, tragam grupos diversificados, né, aqui falando de dentro da Fiocruz, mas de toda forma que a gente faça essa ponte, essa conexão para fortalecer a pesquisa clínica do Brasil. Tá bom? Muito obrigada, viu? Perfeito. Eu que Então, agradeço, Marcelo. Estou por aqui. Certo. Então é bem rápido, tá, pessoal? Assim, é só para apresentar. Então, por conta dessa consulta pública, nós abrimos pela RFPC esse grupo de trabalho, né? Eu sou a Marcela, para quem não estava aqui, eu sou a coordenadora da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica. E esse grupo, se você é profissional da Fiocruz e quiser fazer parte, a nossa intenção não é unificar as respostas, pelo contrário, é trazer essa diversidade dentro da Fiocruz, é que a gente consiga se reunir e se conhecer também, né? Aproveitar esse momento tão rico para a gente trocar esses diferentes olhares, tá bom? Então, assim, a gente já teve a primeira reunião, nós teremos outras 2 plenárias, fizemos uma dinâmica um pouco diferente para a gente poder ouvir um pouco antes e a gente apresentar essas respostas para as pessoas, para que a gente consiga conversar. Então, assim, deixo aqui o meu convite aberto a todos,
tá? Aproveitando desse momento, quem quiser fazer parte ainda dá tempo, tá bom? Muito obrigada. Qualquer coisa pode entrar em contato com a rede, nós estamos aqui abertos a ideias, sugestões também, momentos como esse que a gente consiga fortalecer e dar voz. Vou abrir a câmera de todo mundo, fiquem à vontade para poder, quem quiser e puder, o evento está sendo gravado, né? Lembrando, e para a gente poder tirar uma foto. Mais uma vez, muito obrigada, acho que foi muito produtivo e muito rico esse encontro. Só um momentinho. Pronto, pessoal, quem puder, fica à vontade para abrir sua câmera. Deixa eu tirar o destaque. Vamos lá, deixa eu colocar um pouquinho. 1, 2, 3 e já. Pronto. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Perfeito. Muito Tchau, obrigado, viu? Giovanni. Tchau, Foi um tchau. prazer. Muito obrigado. Igualmente. Até a próxima.